Bom, gente, nessa aula vamos conversar sobre o Instituto do Resgate, conforme detalhamento da resolução número 6. O que é o resgate? O resgate é um dos 4 institutos previstos na Lei Complementar 109 para planos de benefícios mantidos por entidades fechadas de previdência complementar. Nós sabemos que também existe resgate no caso de planos mantidos por entidades abertas, mas aqui nós estamos focando numa resolução que é do Ministério da Previdência, que se ocupa de regras para planos mantidos em entidades fechadas de previdência complementar. Então, o resgate, ele faculta ao participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de benefício. Enquanto a portabilidade é um instituto que nem permite que o participante toque nos recursos, porque o recurso vai de um plano para outro plano, enquanto que o benefício proporcional diferido garante, a opção pelo benefício proporcional diferido, garante que o participante vai receber valores, mas esses valores só vão ser pagos lá na frente, depois da fase de diferimento, quando chega o momento de receber, quando chegaria o momento de receber o benefício pleno. O resgate é uma opção que permite que o indivíduo receba os valores de imediato a essa opção, tá? Então, veja, o exercício do resgate implica que cessaram os compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência complementar em relação ao participante e aos seus beneficiários. Então, o indivíduo vai retirar os recursos do plano de benefício e a entidade fechada não tem mais compromissos nem com ele, nem com os seus beneficiários, com os seus dependentes. Ok? Vamos lá. Então, o regulamento do plano de benefício operado por entidade fechada, ele deve facultar o resgate de recursos oriundos de portabilidade constituídos em plano de previdência complementar aberta, administrado por entidade aberta de previdência complementar ou sociedade seguradora. Então, existia aqui, vamos pegar aqui um exemplo, onde existia uma situação em que o indivíduo, ele contribuía, para um plano de previdência complementar no âmbito de uma entidade aberta. E ele, depois, ele passou num concurso, ele trabalha lá numa empresa que mantém um fundo de pensão e ele agora contribui para um plano de previdência no âmbito de uma entidade fechada, certo? E ele entendeu de portar os recursos, ele fez a portabilidade dos recursos do plano de benefício naquela entidade aberta para um plano receptor no âmbito dessa entidade fechada. Muito bem. O que ele nos diz aqui, na resolução, é que no regulamento do plano de benefício dessa entidade aqui, certo? Ele deverá facultar, deverá dar a opção ao participante de resgatar esses recursos aqui, que foram portados da entidade aberta, de um plano de benefício da entidade aberta para a entidade fechada, ou de uma seguradora no ramo vida que opera planos de previdência para uma entidade fechada. Aqui significa que esses recursos aqui, uma vez portados, esses aqui, vou puxar esses recursos aqui, eles poderão ser objeto de resgate. São recursos já portados que poderão ser objeto de resgate porque vieram de uma entidade aberta de previdência complementar. Agora, existe aqui uma vedação. É vedado o resgate de recursos oriundos de portabilidade constituídos em plano de benefício administrado por entidade fechada. Então, vamos lá. O indivíduo contribuía para um plano de previdência complementar no âmbito dessa entidade fechada 1. Aí ele mudou de emprego e entendeu, ele agora está em outra empresa que também mantém uma entidade fechada de previdência complementar e ele entendeu de portar os recursos. Não quer resgatar, ele quer
num primeiro momento, ele entendeu de portar os recursos para a entidade 2, de entidade fechada para entidade fechada, ok? Esses recursos que vieram da entidade fechada número 1, se ele quiser resgatá-los, porque cessou o vínculo dele, né, com esse segundo empregador aqui, ele não pode. É vedado o resgate de recursos oriundos de portabilidade constituídos em plano de benefícios administrado por entidade fechada de previdência complementar. No caso de plano de benefício instituído por patrocinador, então patrocinador, plano de benefício instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício. Então, para um indivíduo que é participante no âmbito de um plano de benefício, de um fundo de pensão patrocinado pelo seu empregador, esse indivíduo só consegue resgatar recursos se ele sair do emprego, se ele for demitido. Precisa ter a cessão do vínculo empregatício para que aquele indivíduo opte pelo resgate dos recursos. No caso de plano de benefício instituído por instituidor, aí é diferente. O regulamento deverá prever prazo de carência para o pagamento do resgate. Esse prazo será de 6 a 2 anos, contado a partir da data de inscrição no plano de benefício. Então, se um dado associado da OAB, tá, de Santa Catarina, por exemplo, quiser, né, resgatar recursos porque ele não quer mais o plano de previdência complementar. Esse indivíduo, tá, ele poderá obter esses recursos sem que ele precise se desassociar da ordem, tá? Mas ele vai ter que cumprir uma carência. Ele só pode resgatar os seus recursos se cumprida uma carência, que vai depender aí do estabelecido no plano de benefício, que pode ser de 6 meses a 2 anos, contado do momento que ele se inscreveu no plano de benefícios. Então, se ele só está 1 ano pagando a previdência complementar do instituidor e ele quer sair, e o regulamento do plano de benefício diz que precisa de uma carência de 2 anos. Infelizmente, ele só vai poder resgatar esses recursos quando transcorrer aquele prazo mínimo de 2 anos. Em relação a cada uma das contribuições efetuadas por pessoas jurídicas ao plano de benefícios instituído por instituidor, porque nós sabemos que o empregador, caso ele queira, ele pode ter um empregado que está pagando um plano de previdência complementar instituído pelo sindicato, e o empregador ele tem a prerrogativa de ajudar o empregado a pagar, ele pode dar esse benefício para o empregado. Não, os empregados que têm um plano de previdência complementar, aí, né, instituído pelo sindicato, eu vou participar também contribuindo, tá? Então, o empregador ele não atua como patrocinador, mas ele desembolsa contribuição todo mês em benefício do seu empregado para o plano de previdência complementar. Então, né, tendo em vista a contribuição efetuada por pessoa jurídica a plano de benefício instituído por instituidor, só se admite o resgate após o cumprimento de um prazo de carência de 18 meses contado do respectivo aporte. Então, no mês de janeiro de 2014, o empregador, ele desembolsa uma contribuição para o plano de previdência complementar do seu empregado. Então, a partir do momento em que ele aportou, né, janeiro de 2014, só se pode cogitar de resgate desse valor aportado contados 18 meses a partir de janeiro de 2014. Então, 18 meses é quando é contribuição de pessoa jurídica para plano de benefício instituído por instituidor, que pode ser a própria associação, o próprio sindicato, né, cooperativa, ou o empregador. Então, se é contribuição de pessoa jurídica, tem essa carência de 18 meses do aporte. Participante, tá? Aí o resgate tem que aguardar entre 6 meses e 2 anos de carência, conforme, né,
a previsão no regulamento do plano de benefício. O resgate não é permitido caso o participante esteja em gozo de benefício. Ele já está recebendo benefício da Previdência Complementar, então ele não poderá resgatar as contribuições vertidas para o plano de previdência. Antes existia, uma condição que era assim, o resgate não será permitido nem quando ele já está em gozo de benefício, nem quando ele já tem as condições para obter o benefício. Tá? Então, antes se dizia o seguinte, que o resgate não será permitido caso o participante já tenha preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, ele não está recebendo, mas ele já atingiu os requisitos, inclusive sob forma antecipada. Então, hoje não é mais essa a redação. Hoje, o resgate ele não é permitido somente quando o participante já está em gozo de benefício. Se aquele participante atingiu as condições para o benefício pleno, mas ele não optou pelo recebimento, ele não pediu o benefício ainda, tá? Não está recebendo, ele apenas cumpriu os requisitos, ele ainda poderia, aqui nesse caso, optar pelo resgate. O regulamento do plano de benefício deverá prever o pagamento do resgate em cota única ou por opção exclusiva do participante é que escolhe, receber de forma mensal, e consecutiva, em parcelas mensais e consecutivas. O regulamento do plano de benefício poderá prever outras formas de parcelamento ou diferimento do resgate, observando o parcelamento, o prazo máximo de parcelamento de 60 prestações mensais e consecutivas. Então, pode pagar em cota única ou parcelar esse valor do resgate em até 12 parcelas mensais e consecutivas, para isso aqui, de interesse do participante, ou então ele poderá parcelar ou diferir o resgate. O plano de benefício pode fazer isso em até 60 prestações mensais e consecutivas. Quando do pagamento parcelado ou diferido, o regulamento vai esclarecer o critério de reajuste, porque aí se estender o pagamento em até 60 parcelas, essas parcelas do resgate elas serão pagas de forma reajustada. Então, de um lado tem cota única que o participante pode escolher receber em 12 vezes, e tem a possibilidade do plano prever pagamento parcelado em até 60 parcelas, mas com reajuste do valor parcelado ou diferido. Independentemente da forma ou prazo de parcelamento ou diferimento do resgate, vão cessar os compromissos do plano em relação ao participante e aos seus beneficiários, à exceção do compromisso da entidade fechada de pagar as parcelas vincendas do resgate. O valor do resgate, ele corresponde, no mínimo, à totalidade das contribuições vertidas ao plano de benefício do participante, ou pelo participante, desculpe, descontadas as parcelas de custeio administrativo que estejam sob a responsabilidade do participante. Então, o que ele resgata é, no mínimo, a totalidade das contribuições que ele fez para o plano de benefícios, deduzindo o custeio administrativo. Desse valor do resgate, pode ser deduzida parcela destinada à cobertura de benefícios, de risco, tá? Que na forma do regulamento e do plano de custeio seja responsabilidade do participante. Então, a questão da cobertura do risco de invalidez e morte vai ter que ter previsão no regulamento de quanto se paga para esse tipo de cobertura. Então, se existe um pagamento a fazer para cobertura de invalidez e morte, esse valor vai poder ser deduzido do valor do resgate. E o regulamento do plano de benefícios deverá prever forma de atualização das contribuições que vão ser objeto de resgate. Vamos para o último instituto, que é o do autopatrocínio. O autopatrocínio também, conforme a resolução número 6, é a faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção do benefício
Então, ele assegura a percepção do benefício nos níveis correspondentes àquela remuneração, tá? Então, é assim, o indivíduo, por exemplo, ele saiu da empresa, mas deseja continuar a contribuir para o plano de benefícios lá da entidade fechada de previdência complementar. Então, o que vai acontecer? Ele vai pagar a contribuição dele e a contribuição do patrocinador. Assim fazendo, ele vai garantir o recebimento, tá, do benefício naqueles níveis que ele tinha no início já, né, desenvolvido essa expectativa. Por quê? Porque sabe-se que se a contribuição for somente a dele, a acumulação vai cair, né? Vai cair, os recursos que vão entrar lá no plano vão ser menores e o benefício lá na frente vai ter um nível menor. Se ele quer manter o mesmo nível, tendo em vista aquele momento anterior em que pagava ele, pagava o patrocinador, ele sozinho continua pagando a parte dele e a do patrocinador. Agora, aqui no autopatrocínio não precisa necessariamente cessar o vínculo. Às vezes o que acontece é que a pessoa tinha uma remuneração maior e ela tem uma perda remuneratória, mas não quer que essa perda remuneratória repercuta no cálculo do benefício. Então, enquanto a remuneração, tá, era 2x, ele tinha contribuições que eram feitas por ele e pelo patrocinador em cima de 2x. A remuneração dele, tá, passou a ser x. O patrocinador, tá, ele vai reduzir a contribuição, porque vai calcular a contribuição tendo em vista esse valor remuneratório. Só que o participante, ele paga a parte dele e a do patrocinador para manter um patamar contributivo semelhante a esse que acontecia aqui. O participante, o patrocinador continua pagando, mas sobre um valor menor. E o participante, ele continua pagando sobre 2x, a parte dele e mais um valor para dar conta do que diminuiu da parte do patrocinador. Então, a cessação do vínculo empregatício com o patrocinador deve ser entendida como uma das formas de perda total da remuneração. Então, quando o indivíduo sai do emprego, tá? A cessação do vínculo, leia-se perda total da remuneração. Quando o indivíduo continua no seu emprego, mas houve uma redução da remuneração e junto veio uma redução da contribuição do patrocinador, e ele quer continuar a contribuir, né, ele pode fazê-la. E houve uma perda parcial de remuneração e ele continua pagando como se não houvesse essa perda parcial, de modo a manter os níveis de benefício lá na frente. Assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração maior. O regulamento do plano de benefício, ele deve, né, dependendo de cada plano, vai se prever ali um prazo para a opção pelo autopatrocínio. E quando um participante ele opta pelo autopatrocínio, ele não fica impedido de posteriormente optar pelo benefício proporcional diferido, pela portabilidade ou pelo resgate nos termos da resolução número 6. Então, um indivíduo que opte pelo autopatrocínio, ele vai ser um participante como quaisquer outros. O fato de eu ter um empregado pagando as contribuições, né, e o patrocinador também paga a contribuição para ele, e um ex-empregado que sozinho paga a parte dele, a parte que anteriormente era paga pelo patrocinador, para o plano de benefício não existe diferença entre eles, tá? E esse ex-empregado, ele pode, como qualquer outro participante, optar pelo, né, depois de ter optado pelo autopatrocínio, pelo benefício proporcional diferido, pode optar, né, pelo resgate ou até pela portabilidade dos recursos. É observada a modalidade do plano de benefícios, se é BD, se é CD, as contribuições do participante que optar pelo autopatrocínio, elas não podem ser diferentes daquelas previstas no plano de custeio, mediante a utilização de critérios uniformes e não discriminatórios. Então, o que ele está dizendo aqui? Que pouco importa se é um participante enquanto empregado ou se é um participante enquanto ex-empregado, o plano de custeio não pode dizer, não, se é ex-empregado, paga mais, tá?
Não, o empregado paga a parte dele e o patrocinador também paga a contribuição. O ex-empregado paga a contribuição igual a do outro, como participante, só que o ex-empregado vai pagar a dele e a do patrocinador. Mas a contribuição não pode ser aumentada, nem a dele, nem a que seria paga pelo patrocinador, só porque ele é um ex-empregado que está utilizando o Instituto do Autopatrocínio. As contribuições vertidas ao plano de benefícios em decorrência de autopatrocínio vão ser entendidas em qualquer situação como contribuições do participante. Então, não se pode discriminar um participante ex-empregado de um participante empregado, tá, do patrocinador, no sentido de restringir o acesso à cobertura, o acesso aos benefícios ou cobrar valores maiores daquele que é ex-empregado. O participante que tenha cessado o vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes de ter preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive na forma antecipada, e que não tenha optado por nenhum dos institutos nos respectivos prazos estabelecidos no regulamento do plano de benefício, terá presumida a sua opção pelo benefício proporcional diferido, tá? Então, é assim, o indivíduo saiu do emprego e não fez nenhuma opção. Ele não fez a opção por resgatar, ele não fez opção por portar, ele não fez opção, tá, por autopatrocínio, e ele também não fez a opção pelo benefício proporcional diferido. Ele não escolheu o que vai acontecer com os recursos dele no plano de benefício. Então, aqui presume-se que ele optou pelo benefício proporcional diferido. E aí, aqueles recursos ficam lá no plano de benefícios e ele vai poder, né, receber o benefício lá na frente, após o período de diferimento. Bom, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Aqui é uma situação particular da FUNPRESP-ESE, né, do Executivo. Especificamente, eu trouxe algumas disposições que estão lá no plano de benefício do Executivo, porque dentro da FUNPRESP, né, do Executivo, você tem o plano de benefício do pessoal do Executivo e o pessoal do Judiciário. Desculpe. Dentro da FUNPRESP do Executivo, você tem o plano de benefício do pessoal do Executivo e do pessoal do Legislativo. Para o pessoal do Judiciário, tem a FUNPRESP-JUDI. Então, enquanto o Legislativo não cria o seu próprio fundo de pensão, tá, os planos de benefícios para os servidores do Legislativo, para o pessoal do Tribunal de Contas, o plano de benefício está dentro da FUNPRESP-ESE, tá? Muito bem. Então, o regulamento do plano de benefícios, aqui especificamente o plano de benefícios do pessoal do Executivo. Está lá no artigo 27 desse plano de benefício, aos institutos. Não poderia ser diferente. A FUNPRESP do Executivo é uma entidade fechada. Ela tem que garantir autopatrocínio, benefício proporcional diferido, portabilidade e resgate. Então, o que diz lá o artigo 27 do regulamento do plano de benefícios, né, para o pessoal do Executivo? Desde que preenchidos os requisitos necessários previstos nesse capítulo, o participante que não estiver em gozo de benefício poderá optar por um dos institutos. Então, né, está seguindo o que estava lá na Lei Complementar 109, o que estava na Resolução número 6. Aqui está garantido no plano de benefício da FUNPRESP os 4 institutos. Tá? Então, para fins da opção, né, por um desses institutos, a entidade, aqui ficou quebrado, fornecerá extrato ao participante no prazo máximo de 30 dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional com o patrocinador ou da data do requerimento protocolado pelo participante perante a entidade, contendo as informações exigidas pela legislação vigente. Então, quando um servidor público federal, ele, né, tem aqui a cessação do vínculo funcional com, né, a União, ele vai ter aí direito a optar por um desses institutos. Então, para ele poder optar, ele vai receber da FUNPRESP um extrato no prazo de 30 dias da cessação do vínculo dele. Ou 30 dias, né, contados da data do requerimento que ele protocole perante a entidade, certo? Muito bem. Após o participante receber o extrato, ele vai examinar qual é a condição dos seus recursos, o que lhe é mais favorável,
e ele vai ter o prazo de 60 dias para optar pelo autopatrocínio, pelo benefício proporcional diferido, pelo resgate ou pela portabilidade. Então, né, 30 dias para a FUNPRESP fornecer o extrato. Recebeu o extrato, o participante tem 60 dias para optar por um desses institutos, né? E ele aí, para fazer a opção, ele vai protocolar um termo de opção junto à FUNPRESP. O participante que não fizer sua opção naquele prazo de 60 dias vai ter presumido, na forma da legislação vigente, sua opção pelo benefício proporcional diferido. Então, confirma aquilo que a gente viu na resolução número 6. Na hipótese dele não ter optado, se presume que ele quer o benefício proporcional diferido. Se ele não atender às condições para se habilitar ao benefício proporcional diferido, tá? Se ele não tem os requisitos para o benefício proporcional diferido, aí só resta a ele, né? Se ele não tem condição para esse benefício proporcional diferido, só resta a ele a possibilidade de resgatar as contribuições, resgatar os recursos relativos às contribuições por ele efetuadas, tá? O prazo para formalizar a opção pelos institutos, aqueles 60 dias, tá? Será suspenso na hipótese do participante apresentar, durante esses 60 dias, questionamento devidamente formalizado junto à entidade no tocante às informações constantes do extrato. Então, aqui há a previsão de suspensão do prazo de 60 dias, caso, né, ele questione, né, aquelas informações que estão no extrato fornecido pela FUNPRESP. E aí, né, esse prazo vai ficar suspenso até que sejam prestados pela entidade os esclarecimentos pertinentes. E a entidade tem 15 dias úteis contados do protocolo do pedido de esclarecimentos para prestar essas informações ao participante. Então, quem tiver curiosidade vai olhar lá no regulamento do plano de benefícios e vai ser uma leitura mais tranquila, porque você vai ver, se repetir no regulamento do plano de benefícios, as disposições que já foram encontradas na Lei Complementar 108, na Lei Complementar 109 e na Resolução número 6 que nós acabamos de examinar. Então, encerramos aqui esses comentários sobre os institutos e na próxima aula estaremos conversando um pouquinho sobre o Estatuto da FUNPRESP do Executivo. Até lá!